Em 2025, a visita da princesa Kako ao Brasil chamou a atenção do mundo. Durante sua passagem por São Paulo e Brasília, sua simpatia e postura despertaram o interesse de muitas pessoas sobre a família imperial japonesa e reacenderam uma velha curiosidade. Afinal, qual é o papel do imperador do Japão nos dias de hoje? Por que o sistema imperial ainda existe, mesmo num país moderno e democrático? Você está no canal Mergulhando no Japão e hoje vamos entender exatamente isso. Quem é o imperador? Por que sua linhagem existe há milênios e qual o sentido de manter essa tradição até hoje? Vamos começar. O imperador, o Tenno, é considerado, segundo os mitos japoneses registrados no Kojiki e no Nihon Shoki, descendente direto das divindades que criaram o Japão. De acordo com a tradição, o primeiro imperador, Jimmu Tenno, subiu ao trono em 660 a.C., dando início à dinastia mais antiga do mundo ainda existente, com cerca de 2.700 anos e 126 gerações contínuas. Historicamente, o imperador era visto como um símbolo divino, representante dos deuses na Terra. Essa crença serviu como base espiritual e política para unificar o país. Por volta do ano 300 d.C., o Japão ainda era formado por centenas de pequenos clãs e reinos locais. Foi nesse período que surgiu o governo Yamato, origem da atual Casa Imperial. Para consolidar o poder, os líderes de Yamato unificaram as crenças e criaram um mito comum, o que deu legitimidade à sua autoridade. Os textos Kojiki e Nihon Shoki foram escritos séculos depois para reforçar essa visão. Por isso, os primeiros 25 imperadores são considerados figuras mitológicas. Mesmo com guerras, períodos de dominação militar e transformações políticas, a família imperial jamais foi deposta. Mas por quê? Um dos motivos é que os imperadores raramente buscaram um poder político direto. Desde o período Heian, 794 a 1185, o imperador passou a exercer um papel mais simbólico, enquanto o poder real era administrado por nobres, samurais e governos militares. Durante os cerca de 700 anos de shogunato, o imperador continuou sendo uma figura sagrada, enquanto os shoguns, líderes militares, governavam em seu nome. Essa postura de não se apegar ao poder, mas também não renunciar completamente a ele, garantiu que o trono permanecesse intocado. Além disso, havia um aspecto religioso e cultural. Para o povo japonês, o imperador era visto como descendente dos deuses da natureza, algo sagrado demais para ser desafiado. Numa terra sujeita a terremotos, tufões, erupções, tsunamis, a população via esses fenômenos como manifestações da natureza e, por extensão, das divindades. Assim, derrubar o imperador seria o mesmo que desafiar os próprios deuses. Após a Segunda Guerra Mundial, a Constituição de 1947 redefiniu completamente o papel do imperador. Desde então, ele não tem poder político. É apenas símbolo do Estado e da unidade do povo. O artigo 1º da Constituição japonesa afirma que o imperador exerce suas funções em nome do povo, derivando sua posição da vontade popular. Hoje, o imperador Naruhito, que subiu ao trono em 2019, cumpre uma série de funções oficiais e cerimoniais que representam o Estado japonês. Ele participa de eventos como cerimônia de abertura do parlamento, posse de primeiros ministros e ministros em atos puramente formais, promulgação de leis e tratados internacionais aprovados pelo parlamento, recepção de chefes de Estado estrangeiros e visitas oficiais, eventos religiosos do palácio, como o Ninamessai, um ritual em que agradece aos deuses pela colheita. Além disso, o imperador tem um papel muito importante em momentos de crise. Após desastres naturais, ele costuma visitar as áreas afetadas, ouvindo diretamente as vítimas e oferecendo palavras de consolo.
Essas visitas, transmitidas pela TV japonesa, têm um enorme impacto emocional. Muitos japoneses descrevem o imperador como uma figura que conforta o país, alguém que representa empatia e estabilidade nacional. Em ocasiões internacionais, o imperador atua como embaixador cultural do Japão. Ele recebe líderes de todo o mundo no Palácio Imperial de Tóquio e realiza visitas de Estado no exterior, fortalecendo relações diplomáticas. Sua postura sempre discreta, educada e apolítica transmite ao mundo a imagem de um Japão equilibrado e respeitoso. Mesmo sem poder político, o imperador continua sendo essencial para o equilíbrio do país. Ele representa a continuidade, a unidade e a identidade nacional. Para muitos japoneses, o imperador é um símbolo moral, alguém que personifica os valores de humildade, respeito e harmonia que fazem parte da cultura japonesa. Sua presença ajuda a reforçar a sensação de estabilidade e ordem, especialmente em tempos de crise. Abolir o sistema imperial exigiria mudar a Constituição e romper com mais de 2000 anos de história, algo que a maioria da população não deseja. Além disso, a Casa Imperial não interfere na política, não representa custo excessivo e mantém viva uma tradição que faz parte da essência cultural do Japão. Por isso, a questão não é por que o Japão precisa do imperador, mas sim por que abolir algo que continua funcionando e unindo o país. Conclusão. Em resumo, o imperador do Japão é considerado descendente das divindades que criaram o país e sua linhagem é a mais antiga do mundo ainda em vigor. Sua autoridade foi mantida ao longo dos séculos por causa da sabedoria política dos imperadores, do respeito cultural e da profunda ligação entre o Japão e suas crenças em Shinto, a religião que reverencia a natureza. Hoje, mesmo sem poder político, o imperador continua sendo um símbolo essencial da identidade japonesa. Sua presença lembra ao povo que o Japão pode modernizar-se e avançar tecnologicamente, sem perder suas raízes espirituais e culturais. E você? O que pensa sobre o papel do imperador do Japão hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a história e a cultura japonesa, curta, se inscreva no canal e considere apoiar financeiramente para que possamos continuar trazendo conteúdo independente e de qualidade sobre Japão. Link na descrição e comentário fixado. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.